galera, tudo bem com vocês? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez na área e dessa vez para falar sobre um tema muito importante, cidadania e direitos humanos. Nosso tema de hoje está dividido em 5 tópicos, atenção hein? Primeiro, vamos falar o que é cidadania, depois, o que são direitos humanos. No terceiro, entender para que servem os direitos humanos. Quarto, as características e quinto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos comentar sobre alguns artigos importantes dessa declaração no último tópico. Beleza? Então vem junto comigo para a gente entender primeiro o que é cidadania. Atenção, hein? A palavra cidadania tem a sua origem em um termo que vem do latim, que é o termo civitas. Em latim, civitas significa cidade. Cidade é o ambiente da vida pública, da existência coletiva, é o meio social. Cidadãos são aqueles que coabitam e dividem os espaços públicos, portanto, os espaços da cidade. Beleza? Então vamos lá. Civitas em latim gerou a palavra cidade. Cidade, espaço da vida pública. Cidadãos, aqueles que coabitam a cidade, que coabitam o espaço público. O cidadão, ele cumpre deveres e também tem direitos, certo? Então, todo cidadão, ele tem direitos e deveres. Cumpre deveres e tem direitos garantidos, geralmente, por uma Constituição, por um conjunto de leis, por uma Carta Magna, que estabelecem a esses cidadãos direitos de ordem política, de ordem civil e também de ordem social. Fechou? Então, vamos lá, acompanha comigo. E esses direitos políticos, sociais, etc., eles servem para a busca de interesses coletivos, para a busca daquilo que a gente pode chamar de bem comum. Cidadão, cidadania, cidade, bem comum, interesses coletivos. E por último, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Essa frase é de um jurista chamado Dalmo de Abreu Dalari, para você entender aí, através da citação, a importância da cidadania, sobretudo quando falamos de participação ativa nas decisões políticas, na vida pública, e também dos direitos que temos que faz com que a gente se torne cidadão. Beleza? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Cidadania vem de cidade. Cidade vem de civitas, em latim. Civitas, cidade, cidadania, diz respeito à vida pública, à existência no espaço público, à vida em coletividade, à vida em sociedade. E a gente é cidadão a partir do momento que, primeiro, cumprimos deveres, segundo, temos direitos de ordem política, civil e social. E esses direitos e deveres têm como finalidade o bem comum, a busca pelos interesses públicos, pelos interesses coletivos. Fechado? Vamos então aqui agora olhar um gráfico. Nesse gráfico a gente tem a relação entre Estado, leis e cidadãos. Olha só, hein? O Estado é a instituição que é mais diretamente responsável por organizar a chamada vontade geral, a vontade coletiva, por organizar as relações de poder, ok? Você tem aqui o Estado. As leis são normas, regras coletivas que existem para estabelecer o bem comum. E os cidadãos representam a chamada origem do poder. Por quê? Porque quando a gente fala de um Estado regido por leis onde existem cidadãos, a gente considera que o poder emana do povo. E os cidadãos representam essa parcela, chamada povo. Você tem o Estado, as leis e os cidadãos relacionados em prol do interesse coletivo, em prol da busca pelo bem comum. Fechou? Vamos então agora entender outro tópico importante da aula. A aula é cidadania e direitos humanos. Cidadania, acredito que já ficou claro. Já deu para compreender legal o que significa cidadania. Vamos agora entender o que são direitos humanos. Direitos humanos correspondem a um conjunto de direitos que todas as pessoas, todos os seres humanos devem ter acesso.
Eu vou repetir para você entender. Direitos humanos é um conjunto de direitos que todas as pessoas humanas, todos os seres humanos devem ter acesso. Não é um direito restrito a nenhuma parcela da sociedade, não. É um direito que todos os seres humanos devem ter acesso. Um conjunto de direitos que qualquer e, ao mesmo tempo, todos os seres humanos devem ter acesso. Beleza? Tais direitos incluem, atenção, hein? Vamos lá. A garantia das necessidades básicas, como, por exemplo, liberdade de pensamento e de expressão, além da ideia da isonomia. Professor, o que significa isonomia? Iso significa igualdade. Nomia significa regras ou normas. Isonomia, a igualdade perante as regras. A igualdade perante a lei. Beleza? Então, os direitos humanos têm isso como característica. O princípio da isonomia, os direitos devem ser iguais a todos, esse conjunto de direitos básicos. Segundo, a liberdade de pensamento e expressão. E também a garantia das necessidades básicas para ter uma vida digna. Fechado? Os direitos humanos são baseados no respeito à individualidade e à liberdade, característica ali dos pressupostos liberais, que vem lá do iluminismo, do século XVII, século XVIII, independente da condição social, cor, gênero ou religião. Ou seja, independente de qualquer critério de distinção, existe um conjunto de direitos que devem servir, que devem estar garantidos para todos os seres humanos. É isso que significa direitos humanos. Beleza? Mas, afinal de contas, para que serve cidadania? Para que serve principalmente os direitos humanos? Vamos lá. Os direitos humanos servem para garantir que toda pessoa humana terá sua vida, dignidade e sua liberdade, suas escolhas respeitadas, assegurando um tratamento igualitário para todos os seres humanos. Beleza? Vou repetir para ti, ó. Vida, dignidade e liberdade são pressupostos básicos dos direitos humanos. O respeito à vida, o respeito às escolhas, ou seja, a liberdade, e também a dignidade da pessoa humana. Beleza? Os direitos humanos compreendem, atenção, o direito à vida, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho, o direito a um julgamento justo e também o acesso à educação. São exemplos ali que estão lá nos 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Esses são alguns exemplos, ok? Por isso, os direitos humanos rejeitam, eles são contrários a tudo que seja contra a liberdade humana, como a escravidão, a tortura, o tratamento humilhante e julgar as pessoas sem que haja garantias legais. Isso é o que os direitos humanos repreendem. Eles são contra isso. São contra a tortura, contra a escravidão, contra os julgamentos ilegais, contra o tratamento humilhante. Beleza? E tentam garantir o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à liberdade das pessoas. Certinho? Se caracterizam por serem universais, indivisíveis e interdependentes. Vamos devagar? Vamos entender cada parte dessa? Vamos lá. Primeiro, por que os direitos humanos são universais? O que é uma coisa universal? Universal vem da palavra universo. Universo significa totalidade. Os direitos humanos são universais porque eles tentam abranger a totalidade dos seres humanos, certo? Universais porque valem para todos os seres humanos, certinho? Então não existe nenhum grupo específico da sociedade que é só para aquele grupo que os direitos humanos valem, não. Na teoria, na forma da lei, na forma dos direitos, eles valem universalmente, certo? Indivisíveis. Por que os direitos humanos são indivisíveis? Porque não dá para dividir. Não dá para ser aplicado somente um direito e excluir o outro. Todos os direitos humanos devem ser garantidos
de maneira ampla, indivisível, sem a exclusão de nenhum deles. Então, se fere um direito desses, se fere ao mesmo tempo todos os outros. Não há divisibilidade quando se trata do conjunto de direitos que chamamos de direitos humanos. São, portanto, indivisíveis. Não há possibilidade de ser parciais ou de excluir algum deles. Interdependentes significa o quê? O que é uma coisa interdependente? Significa que eles dependem dos outros, cada direito depende do outro de forma simultânea. Cada direito depende do outro e gera um complementário. Eles se complementam, eles são interdependentes porque se complementam. Um direito depende do outro. Beleza? Vou repetir para você as características, hein? Os direitos humanos são 1. Universais. 2. Indivisíveis. 3. Interdependentes. Certinho? Vamos lá então fazer uma recapitulação? Direitos humanos valem para todos os seres humanos, todos. Indivisíveis, não se pode excluir nenhum. Não se divide os direitos humanos. 3. Interdependentes, porque são complementares. Fechado? Vamos então para o próximo tópico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é o seguinte, meus jovens. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada após Segunda Guerra Mundial. A gente teve 2 grandes conflitos mundiais importantes no século XX. A Primeira Guerra, entre 1914 e 1919, e a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945. Depois da guerra, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Beleza? Em 1945, quando acabou a guerra, as Nações Unidas, a ONU, lançaram um documento formal, que não era ainda a declaração, era um documento. Eram intenções, né? Para salvaguardar o direito das gerações futuras. Por quê? Porque a Segunda Guerra foi um momento histórico ali onde houve muita matança, muitos absurdos em termos humanitários, genocídio de grande parte ali da população judaica na Alemanha, né? Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração. Então existe essa série de denúncias, essas coisas que são completamente vergonhosas e graves que aconteceram durante a Segunda Guerra. Para que isso não acontecesse mais, a ONU propôs esse documento, que salvaguardasse as gerações futuras, que garantisse a todas as pessoas, independente de qualquer critério, os chamados direitos humanos, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à liberdade, etc. Beleza? Isso foi em 1945. Aí depois de um tempo, criou-se ali um comitê, inclusive chefiado pela viúva de um presidente norte-americano, a Eleanor Roosevelt, beleza? Ela chefiou esse comitê durante algum tempo, e aí durante esse tempo que se estabeleceu aquilo que a gente chama hoje de Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração é de 1948. O documento inicial é de 1945, depois da Segunda Guerra. Mas a declaração não. Ela demorou um tempo ainda até ser concluída, certo? O objetivo principal da ONU fazer isso era evitar que se repetisse os fatos que aconteceram na Segunda Guerra, como a perda de direitos fundamentais, que levou à matança, ao genocídio, à morte de milhões de pessoas, sobretudo nos campos de concentração, por conta lá do nazismo e aquela história toda. A assinatura do texto final desse documento, que gerou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela aconteceu em 1948, no dia 10 de dezembro de 1948. E contou com a assinatura de delegados, ou seja, de representantes de 50 países. Lá em 48, 50 países, né, estavam presentes e assinaram a declaração, certo? Os países que assinam a declaração são chamados de países signatários. Signatário vem de assinatura. Eles assinaram, eles concordaram com aqueles direitos, com aquela declaração. Ok? Então,
50 países inicialmente foram países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948. Dentre eles estava, sabe quem? Brasil. O Brasil é um desses países signatários da Declaração dos Direitos Humanos. Significa dizer que o Brasil concordou com aquele documento. Concordou com o estabelecimento daqueles direitos que estão nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. Essa declaração, como eu já falei para ti, ela tem 30 artigos, tá? Você consegue facilmente encontrar ela, se tiver curiosidade, no Google. Só você digitar Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você vai encontrar uma série ali de sites, de links, né, para você baixar a declaração inteira. E tem 30 artigos, beleza? Desses 30, eu separei 3, porque não ia dar tempo da gente falar sobre todos eles, né? Então eu separei 3 artigos que eu considero como importantes, né, entre os 30 os mais importantes, são esses 3 que eu separei. A gente vai começar a analisar a declaração a partir do primeiro artigo, do artigo 1. O artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU diz o seguinte: todos os seres humanos, todos, nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Essa ideia aqui, ó, todos os seres humanos nascem livres e iguais, ela já existia antes. Ela já existia na teoria liberal do pensamento da modernidade. O pensamento liberal clássico já considerava isso. Então a gente percebe que existe uma influência dessa perspectiva, desse pensamento também na Declaração de 1948. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Lembra de uma revolução que aconteceu em 1789, lá no século XVIII, que tinha liberdade, igualdade e fraternidade como lema? Você lembra assim, a Revolução Francesa, as cores da bandeira da França, cada cor representa um ideal. O azul representa a liberdade, o branco representa a igualdade, o vermelho representa a fraternidade. Aí você percebe que esses ideais da modernidade, lá do liberalismo, das revoluções modernas, eles estão presentes aqui. Ó. Não era novidade isso aqui. Tá? Já existia antes. Só que a declaração oficializou isso no artigo 1º. Ela tem uma inspiração nesses ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Artigo 3, que eu também acho interessante. O artigo 3 ele faz um resumo, digamos assim, de vários outros artigos, porque ele diz o seguinte: todas as pessoas, atenção, hein? Não são algumas, são todas. Todas as pessoas têm direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Vamos repetir? 3 direitos no artigo 3. Todas as pessoas têm, todas. Vida, liberdade e segurança pessoal. Ok? Artigo 1º diz o quê? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Não é isso? E devem agir uns com os outros com fraternidade. Artigo 3. Todo ser humano, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e também à segurança pessoal. Último artigo que eu separei para a gente, que é o artigo 7. No artigo 7 diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Parou. Igualdade perante a lei se chama isonomia. Iso, igualdade, nomia, lei, regra, norma. Se todos são iguais perante a lei, existe isonomia e tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos são iguais perante a lei e têm o direito de ser protegido pela lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, protege as pessoas, independente de critério, seja a nacionalidade,
seja a questão racial, seja a condição social, qualquer critério ali ele está colocado de fora da declaração. Todos, independentemente do critério, devem ter garantidas a sua vida, a sua liberdade, a sua dignidade, de acordo com as leis, de acordo com aquilo que a declaração estabelece. E as leis devem proteger a todos de forma igual, assim também como deve garantir direitos a todos. Todos são iguais perante a lei. Esse princípio de igualdade perante a lei, o de liberdade, o de fraternidade, mostra a inspiração liberal, a inspiração moderna que a Declaração dos Direitos Humanos do século XX tem. Desses ideais que foram ideais que fundamentaram, basearam o pensamento moderno. O pensamento ali do século XVII, do século XVIII, e que foram amadurecidos na contemporaneidade, amadurecidos no século XX, principalmente depois das duas grandes guerras mundiais, em especial depois da Segunda Guerra. Então, desde 1948, existe um documento oficial da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garantem esses direitos a todas as pessoas. Beleza? E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Continuem se cuidando, continuem assistindo às nossas aulas e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.